qual Deus, mais uma vez, de maneira muito graciosa, nos dá a oportunidade de estarmos reunidos como igreja, como povo do Senhor, para o louvarmos, para o engrandecermos e aprendermos da sua santa palavra. Então, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Zacarias capítulo 9. Nós vamos caminhar mais um pouquinho nas nossas exposições do livro do profeta Zacarias. E nós aí alcançamos agora o capítulo 9. Os irmãos precisam ser relembrados que o livro do profeta Zacarias é um livro que foi escrito para o povo judeu que havia voltado depois de 70 anos sob o cativeiro babilônico. E então Deus levanta 3 profetas que são chamados de profetas pós-exílicos: Zacarias, Ageu e Malaquias. Eu já expus aqui para os irmãos Ageu. Agora nós caminhamos para o profeta Zacarias. Quem sabe um dia a gente chegue no profeta Malaquias, né? E vimos que esses profetas eles foram chamados por Deus com a incumbência de estimular e também exortar, obviamente, o povo que estava ali trabalhando na reconstrução do templo. Não apenas no aspecto material, né, ou seja, orientações a respeito da construção da cidade e tudo mais, mas também orientações morais, já que essa relação do povo de Israel com Deus envolvia o culto, envolvia a fidelidade deles a Deus. Então todas essas coisas estão aqui consubstanciadas, encapsuladas no livro do profeta Zacarias, como nós estamos vendo. Nós temos observado que a linguagem do profeta Zacarias não é uma linguagem fácil, né? É uma linguagem profética, e algumas vezes até... Está sobrando um pouco o microfone aqui, irmãos. Às vezes até um pouco escatológica, né? Então, exige de nós um pouco de esforço, de dedicação, para podermos entender melhor aqui aquilo que Deus está fazendo. Pastor, se puder baixar um pouquinho aqui, o microfone está sobrando aqui. Está bem ruim. Vamos ler profeta Zacarias capítulo 9, então, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: o peso da palavra do Senhor contra a terra de Hadraque e Damasco, o seu repouso. Porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Ramate, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida, e o rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio
que vos restaurarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, e suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os seus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus soará a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, e eles devorarão depois que os tiverem sujeitado, as pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa, eles resplandecerão na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura, o trigo fará florescer os jovens, e o mosto as virgens. Até aqui, meus irmãos. Queridos irmãos, no sermão anterior, no último sermão que eu preguei aqui no livro do profeta Zacarias, eu quero lembrar os irmãos que nós vimos a respeito da promessa que Deus fez à nação de Israel, no que diz respeito ao fato de Deus voltar a habitar em Jerusalém. Havia, como eu preguei para os irmãos, um ensino advindo dos profetas anteriores ao exílio, que por conta dos pecados, não só pecados sociais, mas pecados morais e também pecados litúrgicos de Israel, a presença de Deus havia saído das terras de Israel, especialmente da cidade de Jerusalém. Então nós estudamos a respeito desse retorno da presença de Deus, na qual o Senhor promete agora voltar a habitar entre o povo de Israel, voltar a habitar nas terras de Israel, especialmente na cidade de Jerusalém. Então aprendemos sobre o retorno de Yahvé à cidade de Sião e o que aconteceria também após esse maravilhoso evento da presença de Deus voltar a repousar na cidade sagrada. E com isso nós destacamos, apenas a título de lembrança, 3 pontos no sermão anterior que diz respeito ao retorno de Deus à terra de Israel. Nós vimos que com o retorno do Senhor aconteceria restauração do povo, aconteceria também uma medida de provisão, Deus daria prosperidade para o povo, e Deus também renovaria a comunhão não só entre os cidadãos judeus, entre o povo de Israel, mas traria também comunhão de Israel com as nações circunvizinhas, que são chamadas no texto de gentios. Seguindo, portanto, a nossa exposição, meus irmãos, hoje nós veremos que para que essas bênçãos se concretizassem, para que com o retorno de Yahvé a Sião e restauração, provisão e comunhão se tornassem de fato uma realidade para o povo de Israel, Deus faria isso por intermédio de um Salvador. A promessa de que esse Salvador, esse rei / Messias, seria o meio ou um instrumento, o braço de Deus pelo qual Deus usaria para restaurar a nação de Israel, conforme as profecias haviam já proferido, haviam dito. Então nós vamos falar hoje, nesta noite, sobre a justiça deste rei, que é apresentado no texto como um rei humilde. Nós vamos começar falando aí do verso 1 ao verso 8, mostrando que a justiça desse rei humilde começaria se manifestando na destruição, atentem para isso, na destruição dos inimigos de Israel. A justiça desse rei se manifestaria começando com a destruição dos inimigos de Israel. Isso vai do verso 1 ao verso 8. A passagem aí, portanto, meus irmãos, começa no versículo 1, dizendo, na versão de vocês, a sentença da palavra do Senhor, ou a sentença pronunciada pelo Senhor. Veja que, de maneira curiosa, essa expressão aí difere das expressões que Zacarias usava para se referir à palavra do Senhor. A minha tradução aqui prefere usar a palavra peso, peso da palavra do Senhor. Essa mudança é proposital, porque Zacarias agora
o Senhor, por intermédio do profeta Zacarias, não está se dirigindo necessariamente, pelo menos não nesse primeiro bloco, à nação de Israel, mas o Senhor está se dirigindo aos inimigos de Israel, aos opressores de Israel, às nações circunvizinhas, mais especialmente às suas cidades, às suas capitais, que estavam ao redor de Israel e estavam oprimindo o seu povo. Por isso, então, a expressão peso ou sentença da palavra do Senhor, essa palavra, então, é usada aqui pelo profeta Zacarias. A palavra no hebraico aqui, apenas a título de curiosidade, meus irmãos, pode ser traduzida como fardo, como carga. Por isso que a minha tradução, a Corrigida e Fiel, prefere a palavra peso, ao invés de sentença. Porque aquilo que o profeta vai registrar aqui agora, vai dizer, vai se dirigindo aos inimigos de Israel, tem por intuito mostrar que aquilo que vai ser dito a respeito dessas cidades, a respeito dos inimigos de Israel, é algo muito pesado. É um fardo, não é algo fácil de se ouvir aquilo que Deus vai dizer a respeito destas cidades. Se trata, portanto, então, de um peso, de um fardo pesado que será colocado sobre estes povos opressores aí da nação de Israel. Ainda no primeiro verso, meus irmãos, Zacarias escreve quem são, então, os endereçados dessa sentença. Aí você pode caminhar comigo aí no texto. Começa dizendo que os primeiros endereçados são a terra de Hadraque e a terra de Damasco. Hadraque, meus irmãos, é uma cidade misteriosa. Nós não temos nenhuma referência a essa cidade na Escritura. Nada, nenhum versículo na Bíblia fala a respeito dessa cidade. No entanto, nas pesquisas que eu fiz, há evidências da sua existência em tratados arqueológicos que foram feitos ainda na Idade Moderna, né? Uma inscrição do 8º século, por exemplo, atribuída a um homem chamado Zaquir de Ramate, identifica essa cidade de Hadraque como uma cidade que outrora havia sido conhecida como Hataricá. Perceba que o nome é um pouco semelhante à cidade de Hadraque, uma localidade situada ali exatamente nessa região aonde o profeta Zacarias aqui está se referindo. O verso 2, então, meus irmãos, continua a descrever ainda mais lugares, além de Hadraque e Damasco, né? Agora a cidade que aparece é uma cidade chamada Ramate, uma outra cidade chamada Tiro e uma outra cidade chamada Sidom. Ramate, Tiro e Sidom. A razão de Ramate estar sendo citada, pelo menos aqui no texto, pode observar, é o fato de que ela confina com a cidade de Hadraque. Ramate está confinando com a cidade de Hadraque. Eu fiquei curioso a respeito dessa palavra, confinar. E a primeira leitura que eu fiz do texto, me pareceu que a palavra confinar aqui era uma espécie de conluio, de fazer conluio com a cidade. Mas a palavra no hebraico não traz bem essa ideia. A palavra confinar no hebraico aqui pode ser melhor traduzida no sentido geográfico, ou seja, a cidade de Ramate era vizinha de Hadraque. Ela fazia limite com Hadraque. Era uma cidade circunvizinha, portanto ali estava próxima a essa cidade que já havia sido citada no versículo anterior. Portanto, deviam ser cidades vizinhas. Outras cidades que são citadas aí são Tiro e Sidom. Tiro e Sidom já são cidades mais conhecidas dos irmãos, pelo menos daqueles que se dedicam um pouco mais a ler as Escrituras. Inclusive, Tiro e Sidom são cidades citadas no Novo Testamento pelo Senhor Jesus. Aparece lá em Mateus capítulo 11, verso 21 ao 22, e Lucas capítulo 10, dos versos 13 ao 14, quando Jesus diz que haverá mais misericórdia da parte de Deus para cidades como Tiro e Sidom do que para aquela geração perversa que não estava recebendo o Messias. Jesus cita a cidade de Tiro e Sidom, mostrando que uma cidade pagã, uma cidade ímpia, receberia maior misericórdia do que os fariseus, os judeus que estavam rejeitando o Messias ali na sua geração. Portanto, eram cidades já conhecidas, não só dos judeus, como também de qualquer leitor mais dedicado das Escrituras. O texto diz aí, meus irmãos, no verso 2, que essas cidades seriam subjugadas. Mesmo o texto destacando que eram cidades mais sábias. O texto diz que elas tinham uma sabedoria maior, uma sabedoria grande. Eu fiquei curioso também com essa expressão. Por que o texto descreve aí que essas cidades eram cidades mais sábias? Cidades cuja sabedoria era maior, fossem sabedorias
uma sabedoria grande em relação às outras. Talvez a ideia aqui do profeta Zacarias seja destacar que essas cidades elas eram mais desenvolvidas do que as outras cidades que já haviam sido citadas. A palavra sabedoria aí deve ser entendida como uma espécie de desenvolvimento da metrópole, da cidade. Era uma cidade mais avançada, talvez em tecnologia, em conhecimento, medicina e outras áreas do conhecimento aí. Portanto, a palavra sabedoria é usada pelo profeta Zacarias. Os versos 3 e 4 vão se preocupar aí a se dirigir especialmente à cidade de Tiro com uma sentença. O texto diz que o Senhor a despojará, a precipitará no mar e a consumirá pelo fogo. E isso se dará no texto, o texto diz que isso acontecerá porque era uma cidade extremamente arrogante por causa das suas riquezas. O texto diz que eles pisavam no ouro, não é isso? Eles andavam sobre o ouro, eram pessoas ricas, prósperas, e portanto, por causa da sua riqueza, possivelmente cometiam muitos erros, pecados sociais, de opressão aos mais pobres. Basta a gente olhar aí com mais atenção, por exemplo, o verso 3, que diz que Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro fino como lama nas ruas. Quer dizer, o ouro lá era uma coisa comum, eles eram muito ricos, e era uma cidade, portanto, muito arrogante. E se existe uma coisa que o meu Deus, o nosso Deus odeia, meus irmãos, é o orgulho, é a arrogância. Por isso Deus, então, promete aqui subjugar, destruir essa cidade. Os versos 5 a 7 descrevem algumas cidades aí, eu vou caminhar um pouquinho mais rápido, cidades que estavam situadas na terra dos filisteus, né? Eu creio que todos aqui sabem muito bem que os filisteus, durante muito tempo, foram os arqui-inimigos da nação de Israel. Os filisteus sempre foram inimigos da nação de Israel. Basta a gente ler um pouquinho o Antigo Testamento que vocês vão ver que os filisteus sempre estiveram em guerra com o povo de Israel durante um vasto período da história. E eu já disse isso em outro sermão, irmãos, apenas a título de lembrança, de curiosidade para os irmãos, a palavra Palestina, que é um nome bastante comum hoje, se referindo aos árabes, aqueles que habitam em boa parte das terras prometidas a Abraão, né, os descendentes de Abraão. A palavra Palestina vem da palavra filisteus, Filistins, que foi com o tempo sendo modificada e se tornou Palestina. Por isso que quando eu vou me referir, os irmãos já devem ter percebido isso, quando eu vou me referir à terra de Israel, eu não uso a palavra Palestina. Eu não uso a palavra Palestina, eu uso a palavra terras de Israel, as terras de Israel. Porque as terras, de acordo com a Escritura, pelo menos teologicamente falando, né, esse é o meu argumento, estou pregando a Bíblia aqui, as terras não pertencem aos filisteus, aos descendentes dos filisteus. A terra pertence aos descendentes de Abraão, aos descendentes de Jacó e de Isaac. Por isso, então, eu prefiro usar o termo terra de Israel. Deus promete, então, castigar a falsa segurança dessas cidades filisteias. Cidades como Ecrom, que o texto diz que possivelmente eles estavam confiando aí na cidade de Tiro e Sidom para se protegerem. O verso 8, terminando esse primeiro bloco aí, meus irmãos, conclui com o Senhor declarando, prometendo proteger a cidade de Israel, ser o protetor do seu povo. Aparece a expressão aí, acampar-me-ei ao redor da minha casa, se referindo ao templo em Jerusalém, né? E se assemelha, apenas lembrando os irmãos, se assemelha à promessa que nós já vimos lá em Zacarias capítulo 2, verso 5, onde o Senhor promete que seria um muro de fogo ao redor da cidade de Jerusalém, de modo que os inimigos não poderiam transpor aquele muro, a proteção que Deus daria para a nação de Israel. Ninguém poderia, portanto, transpassar ou transpor esse muro para destruir o povo, porque Deus seria aí protetor de Israel, acamparia nessa terra e ia proteger o seu povo. Há uma curiosidade histórica aqui para a gente entender exatamente o que está acontecendo aqui nessa passagem, meus irmãos. Muitos estudiosos, ao lerem esse texto aqui, eles dizem que essa profecia, esse oráculo, se cumpriu nas incursões que foram feitas por Alexandre o Grande. Exatamente nesse período aqui. Alexandre o Grande, os irmãos conhecem, foi o grande imperador grego.
né? E pasmem os irmãos, pasmem os irmãos. Os irmãos vão observar aqui na exposição que no verso 13, Deus se dirige à Grécia. Deus se dirige à Grécia, possivelmente já prevendo aí, né, obviamente, as incursões que Alexandre o Grande faria nas terras de Israel, na verdade, em todo o mundo antigo, e depois chegaria, portanto, nas terras de Israel. Inclusive, os arqueólogos, os historiadores dizem que a ordem das cidades aqui, descritas pelo profeta Zacarias, corresponde exatamente à mesma ordem da invasão dos exércitos de Alexandre o Grande no decorrer da história. Muito curioso, né? Então, Zacarias já está profetizando o que Alexandre o Grande faria nas suas incursões. E pasmem os irmãos, né? Pasmem os irmãos. Daniel também profetiza na estátua de Nabucodonosor a respeito do Império Grego e do seu triunfo, da sua grandeza, na visão que Nabucodonosor tem da estátua que seria destruída depois pelo reinado messiânico, né? Apenas uma curiosidade para os irmãos. Dentre os historiadores que dizem essas coisas que eu estou falando para os irmãos, está um historiador muito importante, conhecido pelos estudiosos da Bíblia, um historiador chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo foi um judeu que viveu nos tempos de Jesus e que registra as histórias de Israel, toda a história de Israel no seu livro, né, na sua magistral obra, A História dos Judeus. Então, ele mesmo registra que Alexandre o Grande, nas suas incursões, seguiu aqui a mesma ordem das cidades que o profeta Zacarias descreve no texto que nós estamos lendo aqui. Deixe eu contextualizar esse primeiro bloco aqui, meus irmãos. Essa passagem aqui, obviamente, nos ensina a respeito da soberania de Deus sobre as nações, sobre os povos, né? E quando eu li esse texto aqui, eu pensei, o que esse texto tem a ver conosco? O que essa passagem tem a ver conosco? Nós aqui da Igreja da Presbiteriana da Vila Jaguara. E eu fiquei pensando sobre isso e eu comecei a meditar a respeito do cenário político na qual nós vivemos. E esse cenário político, as relações internacionais, eu não sei se os irmãos estão acompanhando as notícias, mas elas estão bastante tensas. Inclusive o envolvimento do Brasil, os irmãos estão observando, né? As taxações, as relações com grandes potências mundiais, né? As guerras, os transtornos, né? E não somente essas relações políticas, demonstrando aí essas relações internacionais abaladas, mas também guerras em muitas partes do mundo. A violência está aumentando. A imoralidade cada vez mais abundante. Recentemente o pastor compartilhou um vídeo no grupo da igreja de um youtuber falando sobre a adultização de crianças, fazendo uma denúncia a respeito dessas coisas todas. E quando nós vemos essas notícias todas, uma atrás da outra, parece que se a gente fosse, não vou falar os jornais, porque a gente não lê mais jornal, mas se a gente fosse pegar o nosso celular e dobrar assim, sai sangue. Sai sangue. Vendo essas notícias todas, essas relações conturbadas internacionalmente, e as políticas públicas abaladas, guerras, rumores de guerras, morte, violência aumentando, isso mostra um cenário completamente assustador para nós. E parece que as coisas estão correndo soltas por aí. Parece que não há alguém governando este mundo. Tamanha bagunça que nós estamos vendo aí. E às vezes, já disse isso para os irmãos, eu tenho a impressão de que Satanás está com os seus carros de fogo, as suas carruagens de ferro, caminhando nas cidades por aí, fazendo maldades e incutindo maldade no coração humano, e a gente fica cada vez mais aterrorizado. As crianças já não podem brincar nas ruas, nós não podemos mais emitir opinião pública, estamos vivendo dias difíceis, meus irmãos. E um texto como esse deve trazer consolo em nosso coração. O que fazer diante de tamanho desespero mundial, global? O que nós devemos fazer? Devemos descansar em saber que Deus governa todos os povos, não só a nação que Ele escolheu, por exemplo, como Israel, mas nações pagãs. Ele tem poder para obliterar e destruir com a sua palavra povos que são opressores do povo de Deus. Diante desses cenários, nós nos sentimos fracos, impotentes. O que você pode fazer diante de tamanha calamidade? Nada. Nem o nosso voto tem poder mais. Não é verdade? A gente parece que não tem mais poder para nada. A gente se sente fraco, pequeno. Cabe a nós, diante de uma verdade como essa, confiar e vislumbrar
ainda que pela fé, a mesma visão do profeta Isaías. No ano da morte de um grande imperador, o rei Uzias, quando tudo parecia calamitoso, de cabeça para baixo, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Ele ainda reina sobre os povos. Há várias passagens que nos ensinam isso. Eu posso citar aqui algumas para os irmãos de maneira rápida. Salmo 22, 28, diz assim: pois do Senhor é o reino e Ele governa sobre as nações. Salmo 47, verso 8, Deus reina sobre os povos, sobre as nações, Ele está sentado no seu santo trono. Daniel capítulo 4, verso 17, para que se conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens, constitui rei sobre eles. Provérbios capítulo 21, verso 1, como os ribeiros das águas, é o coração do rei dos poderosos na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Daniel 2 e 21, ele muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Esdras capítulo 1, verso 1, no primeiro ano do rei Ciro, que era um rei pagão, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para dar carta de libertação para o povo de Israel. Isaías capítulo 5, 45, verso 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, que é o rei pagão que eu acabei de citar, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Romanos capítulo 9, verso 17, porque a Escritura diz a Faraó, o rei pagão, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Muitas passagens nos mostram que Deus governa sobre as nações, governa sobre os principados, governa sobre os poderes, governa sobre os reis, governa sobre os políticos, governa sobre os presidentes, sobre os deputados. Não há um rei que supere ao nosso rei em majestade, poder, soberania, grandeza e glória. Ele é maior do que todos. E quando eu li uma passagem como essa relação de Deus com os reinados pagãos, meu coração se acalmou. E eu pensei, Deus ainda está no controle. Ele ainda governa todos os povos. E a título de aplicação, meus irmãos, eu fiquei pensando, se Deus governa as nações, se Ele governa todos os povos, se os reis, sejam crentes ou pagãos, estão sob o seu domínio, sob o seu controle, o que são as minhas ansiedades para Ele? O que são os meus pequenos problemas para Ele? E eu fui muito além, eu fui mais além do que isso. Eu fiquei pensando num Deus que com a sua palavra, apenas com a sua palavra, Ele pôde criar as coisas a partir do nada, ex nihilo. Eu fiquei pensando, que Deus é esse? Que com a sua palavra trouxe à existência aquilo que não existe. E recentemente eu perguntei para um jovem, perguntei assim para essa pessoa, se você fosse Deus, você acha que você criaria o mundo desse jeito? E essa pessoa ficou pensando, nossa, eu nunca havia pensado sobre isso. Quem criaria o elefante com aquela tromba tão grande? Hã? Quem criaria o pavão com toda aquela majestade, com todas as suas cores? Quem criaria o cachorro e ensinaria ele a dizer au au? Hã? Quem criaria as coisas desse jeito e faria o homem com 2 braços e 2 pernas? Quem faria isso, se não Deus em seu governo, em sua sabedoria, meus irmãos? Ele é muito grande. Ele é maior do que os seus problemas e a sua ansiedade. Essa é a primeira aplicação que nós aprendemos aqui. Confie na soberania de Deus diante das calamidades. O texto continua aí, os versos 9 e verso 10. Nós veremos a justiça de Deus revelada no governo do Messias. E esses 2 pequenos versículos aí do segundo bloco, irmãos, eles são maravilhosos. São versículos maravilhosos. Mais do que qualquer outro desse capítulo que eu li aqui. Eles são maravilhosos. Pode escrever aí na sua Bíblia, aí, botar uma chavinha e escrever. Isso aqui é maravilhoso. Deus agora então não se dirige mais aos pagãos. Ele se dirige agora ao povo de Israel. No verso 9 ele inicia dizendo assim, alegra-te muito, ó filha de Sião. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Filha de Sião é uma maneira carinhosa, irmãos. É uma maneira carinhosa de Deus se dirigir ao povo de Israel.
Os filhos de Sião aparecem no texto também, eles são chamados de filha de Jerusalém. Os descendentes de Abraão são chamados de maneira carinhosa por Deus como filhos de Sião. Isaías, por exemplo, eles são chamados de bichinho de Jacó, né? Oh, bichinho de Jacó, parece que eu estou vendo Deus falando para Israel, ô, tchucu-tchucu, igual a gente faz com o neném ali, né? Ô, nenenzinho, até muda a voz. Bichinhos de Jacó, filhos de Sião. Uma maneira carinhosa de Deus se referir ao seu povo. E o texto nos ensina aí, irmãos, por que Israel... Veja, caminhem comigo, irmãos. Deus está dizendo para o povo de Israel, diante da cercania e do perigo que eram os inimigos que estavam ao redor de Israel, Deus diz para eles, se alegrem. O correto deveria ser dizer assim, se preocupem, se preparem, se armem, tirem as armas, as pedras das fundas, as flechas das aljavas, as espadas das bainhas, fiquem preparados, porque os inimigos estão ao redor. E Deus diz o contrário, Deus diz, se alegrem, fiquem felizes. E por quê? Diz o texto, irmãos, porque o teu rei virá, se alegrem. Por quê, Senhor? Porque o teu rei está vindo. O Messias está chegando para trazer vitória para vocês. E isso se ajusta, se equaliza, se conjuga com o sermão anterior. Eu voltarei a habitar no meio de vocês. O rei está vindo. O Messias está chegando, mas agora se assustem comigo. O coração salta do peito. O que intriga a gente com esse segundo bloco, essa passagem aí, são as descrições que Zacarias faz do rei Messias, irmãos. Zacarias ele caminha numa direção completamente inimaginável. Quando Deus fala assim para o povo de Israel, alegra-te que o teu rei vem, possivelmente eles pensaram assim, pronto, está vindo aí um grande rei. Eu imagino as vestes resplandecentes, uma coroa enorme de ouro e pedras preciosas sobre a sua cabeça, montado em um corcel branco, como a neve, e ele caminha saltando sobre os montes, e atrás dele, miríades e miríades dos seus exércitos, ao modo que os inimigos de Israel vão ter que sair de sopetão desesperados por causa da grandeza deste rei. E pasmem, as descrições que Zacarias faz deste rei, e da grandeza desse rei, são completamente estranhas. Ele começa dizendo uma coisa maravilhosa, que se aplica mais à moralidade, à grandeza desse rei. Ele diz que esse rei é justo. Ele tem uma integridade moral, ele fará justiça. Diz também que ele será salvador, mostrando a sua força real. Ele vem para libertar vocês, mas agora a segunda parte assusta a gente. Ele diz, ele vem pobre. Aqui eu acho que o semblante do judeu já caiu. Pobre? Poxa vida, né? Por que não um rei rico? Alguém já viu um rei pobre? É muito estranho isso aqui. Quando a Bíblia fala, por exemplo, do reinado de Davi, irmãos, Davi tinha um tesouro incontável de riquezas. Incontável. Na invasão de Jerusalém, no período do rei Ezequias, a Babilônia se aproxima do rei Ezequias e o rei Ezequias abre as portas do palácio para os invasores. E eles ficam estupefatos com tanto ouro, tanta riqueza que havia dentro da casa do Senhor. Tesouros que Davi tinha, não só no templo, como na sua própria casa real. Era muito dinheiro, eles eram muito ricos. Falava-se em reis, rei é sinônimo de grandeza e de riqueza. Quando o Senhor disse para o povo de Israel, o teu rei virá, mas ele vem pobre, poxa vida, que coisa estranha. E o pior, ele não vem montado num corcel branco, ele vem montado num jumento. Ele vem montado num filho de jumento, num filho de jumentinha. Você já imaginou, irmãos? O rei está chegando e vem um rei montado num jumentinho? Que coisa estranha, né? Eu não sei se os irmãos, ao ler essa passagem aqui, já sabem de quem esse texto está falando, né? Quem foi que entrou em Jerusalém montado num jumentinho? E não somente isso, a ideia de um rei pobre e montado em um jumento também remete ao rei Davi. Porque apesar de Davi ser um rei muito rico, muito abastado, o texto de Samuel diz que Davi tinha uma jumentinha particular.
Você acredita nisso? Quando Salomão foi ungido rei, isso está em 1 Reis capítulo 1, verso 33, disseram assim para Salomão: Salomão, você vai entrar em Jerusalém montado na jumentinha do seu pai, na jumentinha particular do grande rei Davi. E Salomão, o grande rei Salomão, o homem mais sábio da terra, teve que montar em um jumentinho. E alguns teólogos, né, de maneira irresponsável, vão dizer que jumento era coisa de rico da época. E não há evidências históricas para isso, irmãos. Nenhuma evidência. As evidências caminham na direção de que os grandes reis montavam em cavalos muito bonitos, diga-se de passagem. Nenhum rei montava em jumento. Mas Salomão, quando chegou no reinado, ele chegou montado no jumentinho. Grande rei Salomão chegando no jumentinho. Olha que cena engraçada, né? Como é que é o pé de pano, né? O pangaré. Um grande rei montado no jumento. Que coisa estranha. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele entra em Jerusalém, montado em um jumento. E as pessoas pegavam folhas de palmeira e gritavam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele vem para salvar. Alegra-te, ó filho de Sião, porque esse rei vem para salvar vocês. E o verso 10 diz que Deus, por intermédio desse Messias, instauraria a paz em Jerusalém. Ele destruiria as armas de Israel. A ideia é mostrar que não seriam necessárias mais armas de guerra. Israel não precisava se armar, não precisava se arregimentar, não precisava se preparar. O próprio Deus destruiria as armas de Israel e instauraria paz entre eles. Há uma profecia em Isaías que fala exatamente isso, que as armas de guerra dos judeus se tornariam em arado, em foices, em enxadas para o plantio. Deus mudaria a guerra em paz por intermédio deste grande rei, Messias, justo e salvador, pobre, que viria montado em um jumento. Uma consideração curiosa aqui, histórica, meus irmãos. O Flávio José, que eu acabei de citar para os irmãos, agora há pouco, ele registra que o cumprimento de parte desses eventos aqui, como eu disse, se trata da incursão de Alexandre o Grande nas suas conquistas militares. E Flávio Josefo diz, olha que coisa interessante, que Alexandre o Grande foi invadindo as grandes nações, as grandes cidades e conquistando essas nações. E ele chegou em Jerusalém. E Flávio Josefo diz que quando Alexandre o Grande chegou em Jerusalém, ele foi recebido por uma comitiva de sacerdotes judeus. Esses sacerdotes estavam vestidos de vestes brancas e alguns detalhes de púrpura, conforme a lei de Moisés ordenava. E quando Alexandre o Grande chegou com seus exércitos, e ele viu aqueles homens de branco, Flávio Josefo diz na sua obra, que Alexandre o Grande imperador grego, ele se curvou diante dos sacerdotes levitas. E aí os soldados de Alexandre perguntaram assim: você está ficando louco? O grande Alexandre se prostrando diante de sacerdotes judeus? E Alexandre fala assim: não me incomodem, porque eu tive um sonho, eu tive uma revelação, que quando eu chegasse aqui, eu encontraria esses homens de branco. O Deus deles falou comigo. Olha que coisa interessante. E por isso Jerusalém não foi destruída pelo grande Alexandre o Grande. Exatamente o que a profecia diz. Vocês serão protegidos. Eu vou acampar ao redor de vocês. Eu vou impedir que Alexandre destrua a cidade de Jerusalém. E foi exatamente o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o protetor de Israel, ele é o protetor do seu povo. Esse segundo bloco aqui, meus irmãos, ele destoa um pouco do que nós temos visto até aqui, não é verdade? Um grande rei e salvador da nação de Israel viria montado em um jumento. E uma coisa que demonstra a sua humildade. É uma descrição bastante agridoce, né? A gente espera algo maior, mas vem um rei montado em uma jumentinha. E quando eu estudava sobre isso, eu me lembrei daquele livro do C.S. Lewis. Não sei se os irmãos já leram, As Crônicas de Nárnia. Já assistiu o filme, né? Mas agora eu estou lendo o livro, As Crônicas de Nárnia. E As Crônicas de Nárnia fala do rei de Nárnia, que é um leão. Um grande leão. Um leão poderoso. Um leão suntuoso. E há um texto nesse livro muito interessante, quando
os adolescentes, né, Lúcia, Susana e Pedro, se encontram com esse rei, o Aslan, eles descrevem exatamente essa sensação aqui. Eles dizem que era uma sensação estranha estar diante de Aslan, o grande rei de Nárnia. Eles diziam que Aslan provocava um medo diferente. Eles olhavam para Aslan, aquele grande leão grande, e falavam assim, ele provoca alguma coisa diferente na gente, um medo diferente. É uma mistura de pavor e respeito. É uma grandeza tão pura, tão majestosa, que dá vontade de se curvar diante dele. E é exatamente o que acontece aqui. Eles diziam na obra que, apesar de ele ser muito amoroso, o Aslan, muito carinhoso, não dava para brincar com ele. Quem ousaria brincar com aquele leão, né? Quem ousaria, se atreveria a brincar com o grande Aslan? E é exatamente o que acontece aqui. Deus, o grande rei, vem montado em um jumento, mas quem se atreve a mexer com este rei humilde e pobre? Quem se atreveria? Ele demonstra humildade, mas ele não é bobo. Ele é soberano, ele é justo e ele é salvador. Essa combinação, majestade que impõe temor e bondade que traz descanso, é a mesa que nós vemos aqui em Zacarias capítulo 9. Uma grandeza demonstrada através de humildade. Uma grandeza demonstrada através de humildade. Nesse rei aqui, a justiça e a paz se beijam. A misericórdia e a verdade se encontram. A justiça e a paz se beijam. Para os pecadores, esse rei é terror, é juízo, é justiça. Para os impenitentes, juízo. Mas para os penitentes, misericórdia, graça, amor e humildade. Veja, diante desse rei, deixe-me aplicar esse segundo bloco aqui. Não importa o pecado que você tenha cometido. Não importa. Esse rei, ele é humilde. Se você abandonar o seu orgulho, a sua soberba, e se aproximar diante desse rei, de maneira humilde também, ele vai te perdoar. Ele vai te receber. Ele é grande, ele é poderoso, ele é rigoroso sim. Às vezes duro conosco. Às vezes a gente faz descrições de Deus assustadoras, e essas descrições estão na Bíblia. Deus é aterrorizante. Isaías, quando viu, acabei de descrever isso, o que ele falou? Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, pecador que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Aslan, viram a sua grandeza, a sua majestade, eu vou morrer. Acabou para mim. Jacó disse isso, eu vou morrer. Eu vi Deus face a face, eu vou morrer. Manoá, mãe pai de Sansão, também disse isso, vou morrer, porque eu vi Deus. E agora? E todos eles ficaram vivinhos. Por quê? Porque reconheceram os seus pecados e humildemente se aproximaram desse rei. Aquele que se aproxima encurvado, humilde, receberá a clemência desse grande rei, justo e salvador, mas que também é pobre e humilde. Não importa o que você tenha feito, não seja arrogante. Não seja arrogante. Os arrogantes Deus destrói, mas os humildes Ele perdoa e recebe. O texto continua e nós vamos para a conclusão, meus irmãos. Versos 11 a 17. A justiça desse rei também é revelada na redenção de Israel. Os versos 11 aí, o verso 11, Deus continua se dirigindo à nação de Israel. Aparece a expressão aí, quanto a ti, Sião, se referindo à nação de Israel. Esse último bloco vai tratar aqui da libertação dos últimos cativos que estavam ainda nas cidades circunvizinhas, possivelmente também ainda na Babilônia. E a lealdade de Deus a Israel, de acordo com o texto, se dá por causa da aliança de sangue que havia sido feita com Israel. Nós falamos sobre isso hoje na escola dominical lá no nosso retiro, né? A fidelidade de Deus se dá por conta da sua aliança de sangue, do seu comprometimento com o pacto que ele fez com a nação de Israel, nunca baseado na fidelidade de Israel. É exatamente o que Paulo argumenta no livro de Romanos. A fidelidade de Israel anula a fidelidade de Deus de maneira nenhuma. Quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, e é o que o texto está dizendo aí. O verso 12 é uma declaração de libertação dos judeus. Os presos são convocados a voltarem à fortaleza de Jerusalém.
um termo aí intercambiável. A palavra fortaleza é um termo intercambiável para a cidade de Jerusalém. Os versos seguintes aí, 13 ao 16, Zacarias faz uso de várias figuras de linguagem, de metáforas, para descrever este processo de libertação. Algumas figuras aí são militares, né? Aparece aí a espada de um valente, flechas como relâmpago, né? Parece que a gente está vendo o filme aqui, as flechas indo pelo ar, acesas como chamas, trombetas sendo tocadas, convocando os soldados para a guerra. Aparecem metáforas litúrgicas aí também, sangue, bacias do sacrifício, cantos do altar banhados de sangue, estão apontando para os sacrifícios que os judeus já estavam ali acostumados. Deus usa dessas imagens para dizer que castigaria os inimigos de Israel e libertaria o povo que ainda estava cativo. Aparecem metáforas pastorais aí também. O Senhor se revela como um pastor que salvará o seu rebanho, aparece a palavra rebanho aí também, e levará esse povo para a sua terra como se fossem pastagens verdejantes. Lembram-se do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz descansar e me alimentar em pastos verdejantes. Todas essas figuras então estão apontando para essa redenção de Israel das mãos dos seus opressores. E o verso 17, o último versículo aí, termina com uma explosão de louvor. Uma explosão de louvor, expressando a bondade de Deus em fazer essas coisas, a formosura de Yahvé e de como Ele restaurará a prosperidade agrícola de Israel. E Deus então termina a passagem aí mostrando, prometendo abundância de bênçãos para o povo que Ele havia escolhido se revelar. Ele promete então libertar o seu povo. Essa passagem, esse último bloco aí, meus irmãos, nos ensina que Israel já havia recebido a ordem de voltar para a terra. Não é isso que nós temos estudado? Voltem para a terra. Deus já havia dado a ordem para Ciro, liberte o povo, deixe eles voltarem. Israel tinha que voltar. Mas parece, de acordo com essa passagem, que Israel não havia entendido isso direito. Parece que alguns judeus ainda não queriam voltar. Eles não estavam ainda crendo que voltar para Jerusalém era seguro. Muitos deles ainda ficaram receosos de voltar para Jerusalém. E Deus então está convocando eles, voltem para a fortaleza. As promessas se cumprirão. E quando eu li isso, irmãos, eu percebi que nós agimos do mesmo modo. Nós agimos do mesmo modo. Se Cristo pela obra vicária, se Cristo já nos libertou, se Ele já fez a obra de libertação, dizendo, voltem para a terra, não é verdade? Vocês já fazem parte do meu reino, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Por que nós ainda nos reduzimos a práticas pecaminosas e escravizadoras? Israel já havia se libertado. Saiam das mãos dos opressores, saiam das garras da Babilônia, saiam das garras da Síria, de Tiro, Sidom, Ramate e tantas outras cidades, voltem para Jerusalém, voltem para adorar o seu Deus. Mas eles queriam ficar lá. E é exatamente esse o comportamento de muitos crentes. Se Cristo já nos libertou, se a obra de Cristo já nos libertou da escravidão do pecado, por que ainda nós insistimos em, como diz o apóstolo Paulo, em ceder os nossos membros para um Deus tão tirano como é o pecado? Meus irmãos, Satanás faz promessas que ele não vai cumprir. O pecado faz promessas mentirosas. Ele se apresenta para você e para mim como se fosse um senhor, um Kyrios, mas na verdade ele é um déspota. Quando ele tiver a oportunidade, esse senhor, ele vai colocar o pé na sua garganta. É isso que Tiago diz, que o pecado vem, seduz, mas quando ele tem a oportunidade, ele te mata. Você foi liberto para ser escravo de Cristo e voltar para as fortalezas desse rei justo e humilde. Jesus disse isso, não foi Jesus quem disse isso? Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. O que ele diz? E eu vos aliviarei. O texto continua, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo
é leve. E o meu jugo? Suave. Ele não impõe encargos que você não possa obedecer. Satanás, pastor e irmãos, ele foi exatamente o que ele fez com Adão e Eva no jardim do Éden. Lembra-se disso? Ele tornou as ordenanças de Deus pesadas. Quando ele disse para Eva assim, o que Deus prometeu para você? Não comerás de nenhuma árvore do jardim? E Eva ainda corrige a serpente, assim, não, na verdade a gente pode comer de todas as árvores do jardim. A gente não pode comer dessa. Veja que ele distorce. Ele torna uma ordem de Deus amorosa e fácil de se obedecer uma coisa extremamente penosa. E Satanás tem feito isso com os nossos crentes, tornando o serviço para Deus uma coisa difícil. Poxa, ir para a igreja, orar, jejuar, ler a Bíblia, conhecer a Deus, que coisa chata. Tudo é muito escravizador, pesado. E João diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são. Se está difícil para você, é porque você não está servindo a Cristo, porque o fardo é leve. Foi Jesus quem disse. O fardo é leve, não é pesado. O fardo pesado é o fardo dos senhores escravizadores e déspotas que estão cravando as suas unhas da consciência dos nossos crentes, que são escravizados por práticas pecaminosas e mundanas, e que não são livres, ou pelo menos não entenderam isso, que foram libertos para servir a esse Deus humilde, justo, esse rei que vem montado em um jumentinho, que é pacificador e amoroso. Como está a sua vida com Deus? Se você já foi livre, caminhe em liberdade de vida, em novidade de vida. O apóstolo Paulo diz isso, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos agora nova criatura, nova criação, e diante disso não faz mais sentido nós vivemos como escravos do pecado. Quando nós pecamos, pecamos porque somos rebeldes a este rei, desobedientes a esse rei. Deus está nos convocando, irmãos, e eu encerro com isso aqui. Voltai à fortaleza, voltem para a fortaleza, as portas da nova criação já foram abertas para nós. Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, encontrará pastagens. As portas da nova criação e do santuário de Deus, nós aprendemos isso na escola dominical também, as portas, o véu já foi rasgado, já está aberto, já está escancarado. Há uma música dos Arraias que diz exatamente isso. Por que vocês estão mendigando o pão que eu já dei para vocês? Por que vocês estão mendigando o pão que eu já dei para vocês? Isaías está berrando e gritando para nós, vinde e comei e bebei da gordura da terra, que é gratuita. Vocês foram libertos. Não deixe que Satanás escravize vocês novamente, com mentiras, com acusações e com práticas pecaminosas. Nós somos chamados para ser livres. E eu concluo, meus irmãos, dizendo que essa passagem, portanto, como nós vimos aqui, se cumpre exatamente na pessoa do nosso Senhor Jesus. Ele é quem entra de maneira triunfal em Jerusalém, montado em um jumento. É Ele quem não só é o Messias, Salvador de Israel, que cumpre todas as promessas da antiga aliança, mas é também o Salvador dos gentios, nosso Salvador, o Salvador de todo aquele que crê. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.